Irmãos, bom dia a todos. Sejam bem-vindos para mais um compartilhar, mais uma reunião, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na presença dEle, desfrutando da sua rica e doce palavra. Amém? Quero estar convidando os irmãos a estar fazendo uma oração para a gente começar a dar início a essa palavra. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos nessa manhã, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, clamamos pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, Senhor, que venha nesta manhã nos avivar, Senhor. Venha, Senhor, se soprar nos nossos corações, no nosso entendimento, abrindo, Senhor, nossa compreensão, nossa visão daquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Senhor, é em seu nome que nós oramos e te pedimos, Senhor. Amém. O título da mensagem de hoje é Viver e Andar no Espírito. Que eu tive acompanhando umas mensagens anteriores, que os irmãos haviam compartilhado, sobre a oração sacerdotal, o amor de Deus, a ansiedade, depressão e exortação à vigilância, que o irmão Valquir compartilhou, e o Deus Espírito Santo, que o Elcio também liberou, né? Nós fomos imersos nesse Deus Espírito. Hoje nós estamos amalgamados, né? Infundidos nesse Deus, por meio da obra do Espírito Santo. Amém? Então, essa semana, eu pedi para os irmãos que colocassem um hino, né? Para que repetisse, que fala sobre o S87, que fala sobre a intenção de Deus, né? Fala de um plano, de um propósito, daquilo que está no coração de Deus, que é infundir o seu Cristo, o seu Filho, no nosso coração. Eu queria ler esse trechinho do hino, irmãos, só para a gente estar podendo entrar nesse sentimento, amém? O hino diz assim: a intenção de Deus, só 2 estrofes, é que o seu Cristo seja infundido em todo meu coração, tornando um filho com sua vida, para hoje ser a sua expressão. Separou-me antes de eu nascer, fui chamado pela graça ao crer. O prazer de Deus, aqui está o ponto, o prazer de Deus é revelar seu Cristo em mim. Que visão celestial já brilha assim. Irmãos, que visão maravilhosa essa, né? De saber que Deus, Ele quer infundir a pessoa do seu Filho para dentro de nós, né? Nos tornando a imagem do seu Filho. Aquele que é o unigênito, se tornando o primogênito de muitos irmãos. Hoje nós temos a oportunidade, por meio do Espírito Santo, nos tornar parecido com a pessoa de Jesus. Graças a essa obra maravilhosa que nós anunciamos todo domingo, né? Que o Senhor veio, derramou seu precioso sangue, foi partido na cruz por cada um de nós. E hoje nós estamos aqui, irmão, pela fé, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornamos um filho como Ele. Amém? Só que agora precisamos desse relacionamento. Precisamos aprender a viver e a se relacionar com esse Deus que se tornou o Espírito. Eu imagino que seja uma das maiores dificuldades nossa hoje, é viver e andar nesse Espírito. Amém? Mas é uma visão, irmãos, que tem ganhado o nosso coração. O Senhor trouxe essa visão para nós. E baseado nessa visão, é o que vai determinar como que nós andamos, como que nós agimos, né? Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós olhamos, tudo aquilo que nós pensamos, irmãos, vai determinar a maneira de como nós andamos. Então, faço uma pergunta aqui. O que nossos olhos têm visto? O que nossos ouvidos têm ouvido? O que a nossa mente ela tem pensado? Tanta coisa, né? Quanta informação, irmãos. O mundo aí fora, aí, ó, quanta carga ele nos sobrepõe nas nossas mentes, no nosso coração. Quanta ansiedade que isso nos traz. Depressão, que o irmão compartilhou na mensagem rica e preciosa que ele ministrou, né? Sobre depressão e ansiedade.
Então, irmãos, nós, como filhos de Deus, nós não estamos isentos disso. Essas coisas vão aparecer, mas aleluia, nós temos um escape, nós temos um espírito, onde nós podemos buscar refúgio, nós podemos colocar nossa mente no espírito, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que o Senhor é o espírito, não é isso? De onde está o Senhor, aí há liberdade. Podemos ser libertos dessas coisas, por meio dessa obra maravilhosa, né? Por meio desse espírito maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Amém? Então não vamos deixar, irmãos, que essas coisas seja um ladrão, né? Um usurpador da nossa adoração, da nossa comunhão, ao nosso amado e querido Deus, né? Que o Senhor possa nos dar um coração, um sentimento de estar buscando a presença dEle, por meio desse espírito, né? Para que a gente não perca esse foco, essa visão, de que nós somos feitos filhos de Deus, e que hoje nós podemos andar na presença dEle. Porque a estratégia do inimigo e de Satanás, irmãos, é desviar a gente desse foco. Por quê? Porque se a gente andar no Espírito, comunhão com Deus, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, a sua igreja vai ser edificada, e nós vamos cooperar com o Senhor para o estabelecimento desse reino, que é algo que o Senhor, irmãos, deseja e anela para todos os seus filhos. Bem? Então eu coloquei alguns exemplos aqui do Antigo Testamento. Citei aqui Abraão, que ele seguiu uma visão. Ele não chegou a ver, mas pela fé, irmãos, ele creu nas promessas de Deus e se dispôs. Ele seguiu a Deus por meio da fé. Aí mais para frente a gente também vê os filhos de Israel, né, naquela escravidão do Egito, por tudo aquilo que eles passaram, mas Deus olhou com graça e misericórdia para eles, porque chegaram num ponto assim de um sofrimento tão insuportável que Deus ouviu o clamor deles, né? O Senhor manda o libertador, Moisés, prepara uma pessoa para que pudesse libertá-los do Egito. Então, Moisés fala ao faraó para que libertasse esse povo, para que eles pudessem celebrar uma festa no deserto. Olha que beleza, irmãos. Festejar no deserto. O que tem no deserto? Nada. Mas lá estaria a presença de Deus. Deus é tudo para nós. Ele é todo suficiente. Não precisamos de nada, né? Mas o próprio Deus seria tudo para eles ali. E eles tinham uma visão também. Eles saíram do Egito com visão, porque Deus havia prometido que eles entrassem numa terra prometida, que é a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, né? Aquela terra lá, ela representa Cristo para nós, como nosso desfrute, como nosso tudo. E essa visão precisa também estar no nosso coração, né? Então eu coloquei esses exemplos. Aí temos o exemplo também de Jesus, com seus 12 apóstolos. O Senhor, ele vem com uma novidade, algo que nós nunca tinha visto, nenhum ser humano tinha visto. O Senhor, como rei do reino dos céus, ele vem, irmãos, trazendo uma boa nova, trazendo algo celestial, algo que estava lá em cima, né? Algo além da nossa compreensão e do nosso entendimento. O Senhor, ele passa a pregar, a ministrar, ele envia João Batista. A mensagem principal era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o povo tinha uma mentalidade, irmãos, que eles não tinham essa visão. A mentalidade deles é outra, era baseada no quê? Naquilo que eles viam. Eles viam a lei, viam Moisés, viam os profetas, mas o Senhor, ele vem com essa boa nova: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele vem trazer uma novidade, uma realidade daquilo que está no coração de Deus, o seu reino. Então, nesse contexto, o Senhor, ele chama esses apóstolos para poder estar desvendando esse mistério, né? Que maravilha, irmãos. Deus, ele vem falar conosco. Ele vem nos orientar e infundir em nós essa visão. Então ele chama esses apóstolos e eles passam a segui-lo, né? É uma loucura, falando: mas o Senhor apareceu a eles, né, aos discípulos, e falou: segue-me.
Que loucura, irmão, seguir o Senhor assim, vai, mas foi preparado para isso, né? Esse segmento. O Senhor começou a falar acerca do reino para eles. Antes que João Batista também anunciou a vinda dele, né, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eles passaram a ter uma nova visão. A visão da pessoa e da obra de Jesus Cristo, né? Então isso, como novidade, era o que governava a vida deles. Então eles passaram a andar, a seguir e cooperar com o Senhor também nesse projeto. O Senhor diz em Mateus 13:16, assim: Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O Senhor, como Rei do reino dos céus, tinha como objetivo, irmão, levar ao arrependimento, uma mudança de mente. A intenção do Senhor era que eles vivessem também e andassem de acordo com os padrões do reino. Então, para isso, o Senhor tinha que revelar para eles como é que funciona um reino, como é que é o viver de um reino. É isso? Então, por isso que o Senhor estabelece lá no capítulo 5, em Mateus, ele fala sobre a instituição do reino. Ali ele fala muitas coisas sobre o reino. Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que maravilha, que visão maravilhosa, irmão. Né? Verão a Deus. Que privilégio você conhecer e ver a Deus. Né? Isso não é uma boa notícia para eles? Então, baseado nesses escritos, nessa revelação, eles passam a segui-lo. E o Senhor dá continuidade no seu ministério. Então, outro exemplo maravilhoso que eu também procurei, irmão, sobre visão celestial, é sobre nosso querido irmão apóstolo Paulo. Né? Queria ler o texto com os irmãos, que esse texto ele é muito precioso, que fala sobre uma visão celestial. Está em Atos 26, 14 a 19. Diz assim, Atos 26, 14 a 19. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é se recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro, testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas as quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos, e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que o Paulo viu, hein? O que ele observou nesse dia? Né? Uma visão gloriosa, irmãos. Uma visão celestial. Tanto é que ele ficou tão impactado com essa visão que caiu por terra cego. Né? Não só ele, mas todos ali que estavam junto com ele. Quando a gente se fala de visão celestial, parece que é algo que está tão distante, tão longe, né? Nossa, celestial. Né? Mas não, irmãos. Ela está tão perto quanto nós não imaginamos estar. Então, todo o conteúdo que está registrado nas epístolas, nas cartas de Paulo, é o que se trata dessa visão que ele teve. Então, o que ele viu ali? Primeiramente, ele viu a Jesus. Né?
Paulo ele tinha como Jesus como um traidor, ele é um impostor, né? Então, quem é esse Jesus? Esse Nazareno aí, filho de José? Né? Quem é esse? Então, mas ele viu Jesus. Nas suas epístolas ele declara que, ele confessa que Jesus, que veio da descendência de Davi, né, como homem da descendência de Davi, e também ele vê Jesus como Filho de Deus em ressurreição. Então ele passa a ver a Jesus como homem, e também vê a Jesus como Filho de Deus, e ele vê Jesus também como nossa justiça, como a nossa santidade, como nosso novo homem. Ele viu a Jesus também como o Espírito que dá vida, e ele viu a Jesus como o cabeça do corpo da igreja. Uau, que visão, né, irmãos? Que visão celestial. Então, diante dessa visão, irmãos, que ele teve, ele pôde escrever todo o seu conteúdo das suas epístolas baseado nesta visão. Ele viu o Cristo todo inclusivo. Ele viu esse Cristo glorioso, esse Cristo maravilhoso que hoje nós temos, nós ganhamos. Irmãos, que essa visão também ela possa estar nos guiando e nos direcionando, irmão, para estar andando na presença de Deus. Amém? Então, a vida de Paulo e o seu ministério foi baseado e fundamentado nesta visão. Tudo que ele fez, tudo que ele realizou, foi baseado nisso. E ele pôde escrever várias cartas baseado nisso. E uma das maiores cartas que Paulo escreve é direcionada aos Efésios. Efésios é uma carta maravilhosa que fala de uma visão celestial também. Mas uma carta diferente de todas as outras, porque ela nos leva a uma visão celestial. Ali em Efésios 1:1 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Ele fala assim, ó, nas regiões celestiais em Cristo. Percebe que já no começo ele já fala que nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo, ele nos dá uma orientação nessa carta, né? Ele fala, vamos ler junto, irmão? Efésios 4, de 1 a 2. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nesse mesmo capítulo, ele também fala de 5 tipos de andar. Que ele fala andar na graça, no capítulo 4, versículo 7 a 16, eu não vou ler, irmãos, mas eu vou dar o endereço aqui, porque ele é bem extenso, tá? Mas é mais para a gente estar memorizando e seguindo essa orientação que ele nos dá, de andar na graça, andar na verdade, andar na luz, andar em amor, por último, andar no Espírito. O andar no Espírito aqui, que é o tema da mensagem, está em Efésios 5, 18 e 21. Esse eu gostaria de ler, porque andar no Espírito é algo que nós precisamos hoje. Efésios 5, 18 e 21. 18 a 21. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Então, irmãos, andar no Espírito
equivale a andar na graça, na verdade e na luz. Andar no Espírito é o que equivale a estar dentro desse Deus triuno. Lembra da mensagem da oração sacerdotal? Que o Senhor, ele, antes de partir, antes de ir para a cruz, os discípulos eles ficaram meio tristes, né? Mas o Senhor falou assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele esteja para sempre convosco. Né? Então, eu imagino que a oração sacerdotal, irmão, foi um pedido para que isso fosse possível. É a pedida do Espírito Santo. Porque na oração sacerdotal fala ali que a intenção de Deus era que nós nos tornasse um com a pessoa de Jesus, um com o Pai, um com o Filho. Né? Nesse amalgamar, nessa junção com Deus, isso só é possível, irmãos, por meio do Espírito. Então, andar na verdade, andar na luz, andar no amor, é o que vale a estar andando no Espírito. Obrigado, Pedro. E esse andar no Espírito é o que vai nos trazer crescimento espiritual, maturidade espiritual. Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas, ele fala muito sobre esse Espírito. Então, eu não vou entrar nesse assunto, porque o Elcio também compartilhou sobre o Deus Espírito Santo. Ele falou muito sobre essa questão, né, de colocarmos nossa mente no Espírito, que é o Espírito que vai nos guiar, ele vai nos governar, irmãos, a estar andando de uma maneira digna dessa vocação que nós fomos chamados. Que vocação que é essa? De sermos filhos de Deus, né? De sermos parecidos com o Senhor. Então Paulo, ele dá essa orientação. Era um anelo, o desejo do coração dele, que os filhos andassem nesse Espírito. Porque quando nós andamos no Espírito, nós somos um com o Pai. Nós somos um com o Espírito, nós somos um com o Filho. Nós passamos a viver e a andar de acordo com como Jesus anda. Jesus, ele andava assim, com foco no reino, com foco naquilo que estava no coração do Pai. Então, ele era um obediente ao falar do Pai. Então, é essa visão que precisa estar governando a nossa vida, irmão. Lembrando que aquilo que nós vemos, repetindo de novo, pensamos e vemos, é o que vai determinar a maneira pelo qual nós andamos. Paulo exorta no capítulo 6 também, nessa carta, que essa carta é preciosíssima, ele fala sobre a visão de um soldado, um guerreiro. Queria estar lendo para os irmãos também, sobre a armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 18. Eu vou estar lendo aqui também. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, aqui ele cita novamente a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança
súplica por todos os santos. Olha que maravilha, né? Essa instrução que Paulo nos dá. Andar no Espírito, irmãos, equivale a estar protegido, a equipado, revestido com essa armadura. Ele fala de um capacete da salvação, fala da espada do Espírito, fala calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ele passa a figura desse guerreiro, né? Que nós precisamos estar revestido com essa armadura, que é o próprio Deus. Né? Paulo, nas antigas, ele cita esse soldado, né? Mas eu acredito que se ele tivesse nos dias de hoje, se ele tivesse visto, lembrei do filme, um filme da Marvel, né? Do Homem de Ferro, ele ia ficar maravilhado, né? Homem de Ferro, não sei se alguém já assistiu, ou os jovens já assistiram, né? Toda aquela blindagem, irmãos, toda aquela couraça, assim, a coisa mais linda do mundo, né? E aquela armadura, ela se conecta com ele. Tudo que ele pensa, tudo que ele faz, tudo que ele age, está conectado com aquela armadura. Então, nos dias de hoje, irmãos, que essa possa ser a nossa visão, né? Desse Deus maravilhoso, esse Deus eterno, glorioso, que se tornou o Espírito, que a gente possa estar vivendo na presença dele por meio desse Espírito Santo e nos revestindo dessa couraça, porque os dias são maus. Ele vem aí para nos destruir, para nos desviar dessa atenção, desse propósito maravilhoso de Deus, que é infundir a sua vida em nós, para poder, junto com a noiva, trazer o Senhor de volta. Precisamos estar unidos ao Senhor nesse Espírito, crescer e amadurecer, buscar esse crescimento espiritual, esse crescimento de vida, para nos unirmos ao Senhor, para que no futuro, irmãos, isso possa ser expresso de uma maneira maior, né? E nos relacionando com esse Espírito, né, em Apocalipse fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Percebe essa união orgânica? Esse mesclar com o Espírito Santo vai fazer com que nós clamamos pela vinda do nosso amado e querido Senhor. Que essa visão possa estar permeando o nosso coração, irmãos. Que a gente não perca isso de vista. Para que a gente não fique desviando a nossa mente para outras coisas. Que essa visão ela possa governar a nossa vida também, assim como governou a vida do apóstolo Paulo. Ele teve uma vida maravilhosa também. Ele viveu de uma maneira intensa, de acordo com essa visão, tão amalgamado com essa visão, que ele declarou nas suas epístolas também que hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Que essa visão também, a gente possa entrar nessa visão, entrar nesse Deus triuno, entrar na pessoa de Jesus, entrar no Espírito Santo e viver nesse ambiente. Amém? Para isso o Senhor preparou a igreja, que é descrito aqui em Efésios também, nessa visão, o ambiente onde nós podemos nos relacionar, podemos ter contato com os irmãos, para que esse amor de Deus, a expressão de Deus, possa ser vista, não só na nossa sociedade, no mundo, mas para mostrar para Satanás também que o amor de Deus é maior que tudo. Amém?